Olá, boa noite a todos. Chegou o momento da nossa querida reunião dessa noite. Já estamos aqui só aguardando a nossa palestrante para que ela se conecte, para a gente já chamar ela para a reunião de hoje. Nossa palestrante Leila Brandão, que é já frequentadora da nossa casa, do Consolador, que sempre vem nos brindar com as suas palestras. Então vamos aguardar só um minutinho para ver se ela entra e a gente já chama ela para dividir o ambiente com a gente. Pelos nomes que eu estou vendo aqui que já estão presentes na nossa live dessa noite, eu já consigo imaginar os rostinhos, né, de toda a noite lá no nosso encontro, quando a gente vai chegando, se encontrando, se cumprimentando. Hoje a gente está aqui um pouco à distância, porque não estamos fisicamente presentes, mas com certeza conectados através do amor da nossa casa, das vibrações que a nossa casa sempre disponibiliza para a gente através da espiritualidade que está sempre presente e preparando o nosso ambiente, esse ambiente que sempre nos acolhe, que sempre nos recebe com todo o amor, com todo carinho. E é muito bom a gente poder se encontrar, mesmo que seja assim um pouco à distância, né? Vamos ver, vou mandar mensagem aqui para ela. Ó, ela já está aqui tentando a conexão. Vamos aguardar mais um minutinho. Ah, ela já se conectou aqui. Vamos chamar ela para a live agora.
Leila, eu já tô te vendo aqui, mas o seu tá dando a mensagem que não pode participar. Você tá no celular ou tá no computador? Ah, agora sim. Oi, Oi, agora agora entrou. eu só consegui entrar aqui no meu iPhone, não consegui no computador, não. Vamos pelo É, iPhone, não, pode ser? tem que ser pelo celular. Para fazer a live pelo computador não dá. Dá até para assistir, mas quem vai participar tem que estar no celular. Ah, então tá. Ah, agora entrou aqui no meu computador. Entrou? Tem que ser pelo celular. Leila tem que ser um só. Vamos ver, agora acho que vai. Eu vou apagar o computador. Vou Isso, ficar pronto, só no agora celular. foi. Vou ficar só no celular, que é melhor. Deixa eu ver se eu arrumo para não ficar só segurando na mão, né? Ou pode ficar segurando na Pois mão? é. Pode também, né? Boa noite, tudo bem, Leila? Tudo bem, graças a Deus. Está tudo em paz, estamos trabalhando muito, mesmo estando em cárcere privado, nós É estamos verdade, é trabalhando. verdade. Mas é bom que é um momento agora que a gente pode parar um pouco com o corre-corre normal, aproveitar que a gente não tem muita opção e repensar algumas coisas, alguns caminhos, né? É, Estudar um pouco a doutrina, que é muito importante, porque daqui a pouco a gente está saindo dessa situação e a gente precisa pensar como é que a gente vai seguir daqui para frente, né? é verdade. Bom, Eu tenho é, feito aqui. eu vou te apresentar antes da gente iniciar a prece e depois eu passo a palavra para você para iniciar a palestra, tá? Tá bom, Então, a pode. Leila Brandão é nossa companheira da casa, né? Já está lá no Consolador com a gente há bastante tempo, trazendo seus estudos, a sua reflexão. E é um prazer enorme que você esteja com a gente aqui mais uma vez.
A Leila é do Centro Espírita Joana de Ângeles, o Seja Barra, né? E da TV Nova Luz. Né? E é palestrante espírita. Então, eu agora, Leila, vou fazer uma prece para a gente se harmonizar, deixar, né, aquela agitação normal da gente, do corre-corre do dia a dia, da cabeça cheia de questões do nosso dia a dia, do nosso mundo material, para que a gente possa se harmonizar e se conectar com a espiritualidade para poder estudar um pouco a doutrina através das reflexões que você traz para a gente. Então, a gente termina o estudo quando for mais ou menos umas 10 para as 8, que é para dar tempo da gente salvar a live e guardar, né? Para poder, quem não pôde estar aqui com a gente presente, assistir mais tarde. Mas a gente faz uma prece antes de finalizar também. Então, meus irmãos, vamos agora elevar o nosso pensamento ao mais alto, pensar em Jesus, nosso querido Mestre, que nos ampara e que nos protege, que esteve aqui conosco há longo tempo atrás, vindo nos trazer exemplo, vindo nos trazer a prática desse amor que ele já vem falando há tanto tempo. Que possamos então estar unidos com a espiritualidade maior e mais focados e mais intuídos para receber os estudos dessa noite. Que assim seja, graças a Deus. Então, Leila, eu te passo a palavra e que você se sinta na nossa casa no Consolador. Fique à vontade. Obrigado. Boa noite, meus irmãos, ou bom dia, ou boa tarde. Essa coisa de internet é muito boa, porque a gente pode ver a qualquer hora do dia, né, no momento que vai ficar gravado. E eu já estou frequentando o Consolador, eu acho que desde 2003, mais ou menos. Eu mudei para o Rio em 2000 e logo me encontrei no Consolador, né? E há muito tempo mesmo que eu acompanho essa casa de amor, essa casa abençoada. E quando eles esquecem de mim, eu me ofereço. Ei, gente, eu estou aqui, vamos trabalhar. E é um prazer enorme. E nós vamos falar na noite de hoje sobre o dom de curar. E eu peço a Jesus que me envolva para que eu seja realmente um instrumento do seu amor, da sua paz, que o que nós falarmos nessa noite de hoje possa ajudar que muitas pessoas cresçam espiritualmente, né, com mais um pouquinho do conteúdo que eu puder passar, né, assim? Então, estou me lembrando, só para a gente aquecer os nossos neurônios, do livro Os Miseráveis, de Victor Hugo, quando ele disse assim: há algo mais espetacular do que o mar. E eu que morei muitos anos fora do mar, e quando eu me mudei aqui para perto do mar, eu pude sentir o quanto é espetacular sentir o mar. Sentir, porque o mar a gente não só vê, a gente sente, né? É maravilhoso. Mas Victor Hugo disse assim: há algo mais espetacular do que o mar. Ele disse o céu. E o céu realmente é espetacular, porque hoje, com esse conhecimento todo desses microscópicos imensos, né, telescópicos, o Hubble, né, a gente vê a quantidade de galáxias, de sóis, de planetas, é uma coisa realmente espetacular. Mas Victor Hugo vai seguindo e diz: há algo mais espetacular ainda do que o céu. E ele conclui: é o âmago da alma humana, ou seja, somos nós, espíritos imortais. Nós somos, assim, espetaculares, porque o que o homem já conseguiu realizar, sendo criados simples e ignorantes, lá no nosso princípio, né? Todos nós, princípio espiritual, ainda não éramos ainda um espírito, porque não tínhamos consciência do nosso viver, né? Nós somos criados simples e ignorantes, na simplicidade absoluta, na ignorância de nada saber. E quando nós fomos criados, é bom a gente fazer rememorar esses estudos que Allan Kardec traz,
para a gente entender como que é o processo da cura, como que alguém pode curar um outro através da sua vontade, né? E nós recebemos, quando nós fomos criados, um corpo que, segundo a Gênese, Kardec fala assim poeticamente que Deus retirou uma porção do fluido cósmico universal e fez um corpo com propriedades maravilhosas para a alma humana. Esse corpo, que eles deu o nome de perispírito, e que Paulo de Tarso chamou de corpo espiritual, é um corpo com propriedades tais que nos permite, esse corpo que nos permite viajar o universo afora. Porque esse corpo ele absorve os elementos materiais do mundo onde vamos precisar estagiar por algum tempo. Que todos nós sabemos que estamos aqui de passagem, ninguém vem para ficar, até porque ninguém fica, né? A única certeza que a gente tem é mas nós somos seres tão grandiosos que nós, através do nosso corpo espiritual ou perispírito, nós podemos viajar em desdobramento quando o nosso corpo físico está adormecido. Por isso, nós temos a necessidade de dormir. E esse corpo espiritual ou perispírito nos permite, com as suas propriedades, de sair do nosso corpo físico e encontrar com os amigos espirituais na dimensão espiritual para entender melhor tudo que está passando na nossa vida, encontrarmos-nos com o nosso guia espiritual, bater papo com ele, né? E entrar em contato também com muitas personalidades passadas que tivemos. Então, quando Mateus, no capítulo 10, versículo 8, ele diz que Jesus, antes de ir para a dimensão espiritual, ele reuniu os seus discípulos e disse: curai os enfermos, ressuscitai os mortos, limpai os leprosos, expeli os demônios, dai de graça o que de graça recebestes. Então, com a autoridade do Cristo, todos os seus seguidores da época receberam a possibilidade de curar. Porque todos nós, né, temos essa possibilidade caso a gente queira pedir o dom de curar antes de reencarnar. Porque a gente sabe que as pessoas que nascem com esse dom de curar, elas recebem um fluido especial. É um fluido mais eletromagnetizado, digamos assim. Porque o médium que tem o dom de curar, às vezes ele nem é espírita, ele nem sabe que ele é médium, mas é uma pessoa dotada de uma possibilidade de refazer o corpo do outro indivíduo, seja materialmente, seja perispiritualmente falando, que muitas das doenças começam no corpo espiritual. Sim. Então, a pessoa que pede essa possibilidade de receber esses fluidos a mais, que são capazes de recompor o organismo do outro, eles passam por uma encarnação muito trabalhosa, muito sofrida, porque ele fica por conta de atender as pessoas que sofrem, né? As pessoas que vêm bater a sua porta pedindo ajuda e tal. E até Leon Denis conta no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, que esse estudo eu faço na TV Nova Luz, ele conta na segunda parte do livro, O Problema do Destino, né, que uma criança, ou várias crianças, mas uma em especial, começou a curar quando tinha 3 anos de idade. Ela botava a sua mãozinha ainda pequenininha, ela botava a sua mãozinha na ferida das pessoas, curava as feridas,
curava outros tipos de dores, e com isso ela foi ficando muito procurada por muita gente, e ela desencarnou muito cedo. Ela veio numa encarnação curta, exatamente para cumprir aquela missão, e depois desencarnou muito cedo. Então, as pessoas que vêm com esta possibilidade de receber da dimensão espiritual esse fluido especial, esse fluido mais magnetizado, elas vêm realmente em missão ou de amor, né? Que muitas vezes pediu isso para evoluir mais rápido, se dedicando aos seus companheiros que sofrem, ou então ela veio pedindo como forma de reparação, no caso dessa pessoa, dessa individualidade, ter tido muitos erros em vidas passadas, ter prejudicado muita gente, pede essa possibilidade. Mas todos nós, como diz Allan Kardec, que Deus não dá privilégio para ninguém, né? Todos nós temos essa possibilidade da autocura e também de ajudar na recuperação dos nossos irmãos. Tem até uma passagem evangélica ilustradora sobre isso, daquela mulher hemorroíça, né? Que quando viu Jesus, ela sofria de perda sanguínea por muitos anos, de muita anemia. Imagina a mulher que fica perdendo muito sangue, acaba até desencarnando, né? Com a perda sanguínea. E ela, então, já tinha procurado muitos curandeiros, muitos doutores da época e tal, e ninguém dava caso da sua hemorragia. E ela procurou Jesus e encostou na roupa de Jesus, e Jesus perguntou: quem me tocou? Essa passagem é muito célebre entre nós espíritas. A gente sempre gosta de lembrar isso, porque naquele momento Jesus tinha uma multidão atrás dele. Por que ele se preocupou em perguntar quem foi que me tocou? E a mulher, então, caiu aos seus pés, porque até seus discípulos falaram com ele: mas, Senhor, tanta gente te tocou, que pergunta é essa, quem me tocou? Ele falou: não, alguém me tocou de forma diferente, porque eu senti que saiu de mim uma virtude. A tradução foi essa, não sabemos bem se realmente o Cristo disse isso. Mas, na verdade, ele percebeu que ele doou, né, alguma energia para aquela criatura, que ela imediatamente parou de perder sangue e ajoelhou-se aos pés de Jesus em gratidão. Ele diz: a tua fé te curou, vá e não cometas mais os seus equívocos, né? Então, meus irmãos, essa vontade que a gente tem muitas vezes de ver um filho estar doente, de melhorá-lo, de curá-lo até, né? É muito grande no nosso coração. Mas nem todos nós temos condições de doar esse tipo de fluido curador. Isso é realmente uma especificidade daqueles que vêm com essa tarefa da cura. Mas nós podemos. A cura espiritual é possível para todos nós. A gente pode pensar numa cura, de uma cura espiritual, porque todos nós somos muito carentes, né? E muitas das nossas paixões, né? Muitos dos nossos problemas emocionais realmente se transformam em dores físicas, porque a alma reflete no nosso corpo físico. Tem até um grande cientista americano que fez uma experiência dessa, que ele chegou no auditório e começou a ler uns contos eróticos, muito eróticos. E ninguém estava entendendo onde que aquele homem queria chegar, aquele pesquisador queria chegar, contando tantos contos eróticos, né? Aí, no momento, ele parou e falou assim: eu imagino quanto vocês estão agora excitados, como que vocês fisicamente devem estar estimulados, né, no seu sistema genésico aí, no seu
na sua sexualidade, porque eu fiz isso de propósito para mostrar como que o pensamento que vocês desenvolveram ao ouvir as histórias, como que o pensamento altera o corpo físico. Eu fiz de propósito isso. Então, se você pensar, desenvolver a sua vontade no sentido de autocurar-se e até curar o seu irmão com pensamento curador, você poderá realizar grandes coisas nesse campo. Isso fez a gente pensar a respeito da força do nosso pensamento, que Emmanuel diz que a nossa mente é como se fosse um escritório. No escritório, a gente tem departamento de compras, departamento de vendas, departamento de criatividade, sei lá, departamento pessoal, tem vários departamentos e tem um chefe para esse departamento. Normalmente, a gente trabalha sob a direção de uma pessoa no comando, um líder, né? Tem um líder. Então, a nossa mente tem um líder. O big boss da nossa mente, como diz Emmanuel, é a vontade. A vontade é uma energia tão poderosa que Leon Denis diz que a vontade é uma força maior do que a eletricidade. Então, quando nós movimentamos a nossa vontade para que as nossas mãos sejam portadoras de elemento material que possa curar alguém, e se aliado a isso, a gente pede ajuda dos espíritos, os espíritos podem trazer do laboratório do mundo invisível os fluidos reparadores para aquela criatura que nós estamos endereçando através das nossas mãos. Porque Denis, nos seus estudos, ele diz que é pelas pontas da mão que sai a nossa energia, que vem desse corpo perispiritual, desse perispírito, que é capaz de irradiar energia. Então, é essa uma das propriedades do nosso perispírito. Nós podemos irradiar de nós mesmos energias em direção a uma outra pessoa. E essa energia, se vai aliada à sua vontade de beneficiá-lo, você vai beneficiar essa pessoa. Por isso que nas casas espíritas a gente utiliza o sistema do passe, né? O passe nada mais é do que essa transmissão de energia. Eu quero ajudar essa pessoa que está ali, eu estou com vontade de ajudar, eu estou presente ali, né? Eu estou falando presente porque a nossa mente também, a nossa mente tem duas funções. É a função consciente e a função subconsciente. Se você está na sua função consciente, você tem que estar com foco da sua atenção. Mas se você está lá fazendo passe pensando assim, ai meu Deus, esse negócio aqui não acaba nunca, estou doida para ir embora, já estou atrasada, você não está beneficiando, né? Porque a sua função consciente está em outro lugar. O seu corpo está ali abanando a pessoa, mas você não está com a sua função consciente realmente desejando, acionando a sua energia, que é maior do que a eletricidade, acionando essa energia em direção daquele irmão que está ali recebendo. Mas também exige que esse irmão que está pedindo tenha fé, porque a fé é aquela certeza que você tem de que acontece realmente isso. A certeza na possibilidade. Se você também está ali para receber o passe e está assim, eu não acredito que eu estou recebendo nada aqui, o que eu estou fazendo? O que eu estou fazendo aqui? Não vai te ajudar também. Por quê? É preciso haver uma afinidade, né? É preciso que haja afinidade nos fluidos. Se não houver essa afinidade, eu quero te dar e você quer receber,
a gente não vai obter os êxitos que nós necessitamos nessa transmissão de energia. Então, o dom de curar é um potencial que a gente, com o tempo, pode até vir a desenvolver se os espíritos perceberem a nossa seriedade naquilo que nós estamos fazendo. Eu tenho amigos que dão passe que dizem assim: nossa, como eu gosto de dar passe. Porque quando eu vou dar passe, eu sinto assim uma força, eu fico tão poderosa. A mesma coisa eu digo quando eu vou fazer palestra. Não assim através do aparelho, né? Porque eu só estou vendo a carinha da Nusca aqui me dando essas vibrações amorosas que nos ajudam. Mas quando você está presencial, aqueles corações todos vibrando em sua direção, atento na sua palavra, tentando compreender, aquilo tudo traz uma força para a gente, uns fluidos tão poderosos. Assim é o passista também. E quantas vezes Chico Xavier diz que uma reunião pública é também uma reunião de tratamento. É onde nós podemos, muitas vezes, nos curar, porque existem os espíritos que estão ali pacificando, né, o ambiente, ajudando, tirando fluidos de um, colocando fluidos em outro, porque, meus irmãos, é uma coisa tão impressionante que não tem ninguém com fluido igual ao outro. Cada ser humano tem um tipo de fluido. Uns têm uns fluidos mais energéticos, outros têm fluidos mais calmantes. O estudo do fluido, que é essa energia quintessenciada, né? Porque depois que Einstein falou que tudo é energia, que massa é igual à velocidade da luz, né? Como é que é? Energia é igual a massa vezes velocidade da luz ao quadrado. Então, tudo é energia. Então, cada pessoa tem o seu campo energético. Quando você tem seu campo energético, você tem o seu campo de influência. Então, se o trabalhador, né, ele é muito atuante, ele tem muito boa vontade, às vezes nem precisa ter tanta cultura, mas ele tem muita boa vontade, ele quer muito ajudar, ele tem muita compaixão no seu coração, ele está disposto a doar de si para aliviar a dor de alguém, com certeza os espíritos vão perceber a sua intenção e vão favorecê-lo com esse tipo de fluxo curador. E eu sempre gosto de ilustrar a palestra com música. Eu acho que a gente dá uma parada assim, na velocidade do pensamento para entrar a poesia, que é a elevação que nos eleva, né? E tem uma música do Gonzaguinha, adoro Gonzaguinha. Eu fiz tantas palestras usando música de Gonzaguinha que certa vez lá quando eu trabalhava em Juiz de Fora, na nossa casa espírita, lá no Instituto Leon Denis, também o SEJA de lá, que nós ajudamos a fundar, que é a Sociedade Espírita Joana de Ângelo, né? Que a presidente, quem fundou foi a Sueli Calda Schubert, muito minha amiga, a gente trabalhou junto e tal. E desde lá que eu utilizo muita música e a poesia de Gonzaguinha. E aí, uma vez lá no centro, ele se comunicou e disse, uma das médiuns disse assim: eu já passei por tantas coisas nesta vida, mas eu nunca podia imaginar que um dia a minha música pudesse sensibilizar pessoas e voltá-las para Jesus, conquistar corações para Jesus. Foi muito linda a sua comunicação e por isso eu agradeço sempre a esse mestre da música brasileira, a esse poeta maravilhoso. Por isso eu estou pedindo permissão a ele para usar uma outra poesia dele aqui. Ele diz assim: o homem também chora, menina morena, também deseja colo, palavras amenas, precisa de carinho, precisa de ternura,
precisa de um abraço da própria candura. Guerreiros são pessoas tão fortes, tão frágeis. Guerreiros são meninos no fundo do peito. Eu vejo que ele berra, eu vejo que ele clama, a dor que traz no peito, pois ama e ama. Um homem se humilha, se castram seu sonho é sua vida, e vida é trabalho, mas sem o seu trabalho, o homem não tem honra, e sem a sua honra se morre, se mata. Não dá para ser feliz, não dá para ser feliz, não dá para ser feliz, não dá para ser feliz. Isso é um grito da alma de um homem ou de uma mulher que a gente está passando um processo, uma aprovação coletiva juntos, que é essa pandemia, e a gente, e especialmente essas pessoas dedicadas à cura, né, que são os enfermeiros, os médicos, eles estão clamando, né, estão gritando porque amam e amam muito e desejam curar, e muitas vezes são frustrados nesse projeto porque a pessoa precisa desencarnar. Não acredito, meus irmãos, que os homens, as mulheres, as crianças, estão desencarnando fora do tempo. Não estão. Está todo mundo desencarnando no momento certo. Ninguém morre antes da hora. Cada um sabe o momento de desencarnar. Agora, estamos negligenciando, como dizem os espíritos no Evangelho segundo o Espiritismo, quando deixamos de fazer o bem. Dizem os espíritos que a gente fica na inércia, fica negligente com relação a tudo que poderia ter sido feito e não foi feito. Então, esse momento de nós estarmos dentro de casa, né, de nós estarmos confinados, tem um significado muito grande para a gente se voltar para esse homem, que como canta Gonzaguinha, esse homem ou mulher, né? A gente fala homem, diz respeito à raça humana, para que esse ser que precisa de ternura, que precisa de carinho, que precisa da sua própria candura, precisa se tornar um homem bom, precisa trabalhar. A gente está tendo uma grande quantidade de desempregado, porque trabalhar é uma grande honra para o homem, para a mulher. A gente sem trabalho, a gente não tem honra. Por isso é que nós estamos vivendo momentos de muita dor coletiva. Então, a gente tem que pensar no significado disso tudo. E a doutrina espírita traz um grande consolo para o nosso coração. Não por dizer que as pessoas não morrem fora do tempo, não é por isso, mas por trazer a certeza de que tudo isso tem um significado grande para nós como seres coletivos. Por quê? Allan Kardec, no livro Obras Póstumas, ele fala da missão do homem na Terra. Às vezes a pessoa fica assim, para que eu sirvo, né? O que eu vim fazer aqui na Terra? Porque a gente precisa saber para que a gente serve. Né? Se você compra um objeto qualquer, se você compra um copo, você fala assim, esse copo aqui serve para beber uísque, esse aqui serve para beber água. Se você compra uma furadora, serve para furar, você pega o manual, lê e tem a utilidade, essa mesa serve para isso, serve para aquilo. E nós, seres humanos, servimos para quê? Por que nós fomos feitos? Né? Então, nós fomos feitos, segundo os espíritos, fomos criados para o amor e a felicidade. Nenhum de nós foi criado para ser mal amado, para ser doente, para ser triste, para ser bandido. Não fomos criados para isso.
tudo isso que nós estamos colhendo é resultado da nossa ignorância, porque nós não buscamos, né, os valores, como disse Jesus, que as traças não corroem, que os ladrões não roubam, a gente busca esses valores transitórios, estamos capturados por esses valores que o mundo elegeu. Mas agora, com essa ida para dentro de casa, nós temos que curar dessa doença, porque a nossa grande doença, a maior de todas as doenças, é esse egoísmo milenar que nós trazemos. O egoísmo é o nosso ego inchado, né? O que é o ego? O ego é a personalidade. A personalidade, nós vamos perder essa personalidade, a gente vai perder terminando essa encarnação. Vai ficar a individualidade, a alma humana revestida com seu corpo espiritual. Mas a personalidade, a persona, o ego, como disse Freud, o ego é uma coisa transitória. Interessante esse estudo que Denis fala assim, você imagina um rio que vai em direção ao oceano, né? Esse rio tem muitos afluentes. Ele faz uma analogia que eu achei delícia, a metáfora que o mestre de Lyon usa, né? Tem vários afluentes. Os afluentes são as personalidades que nós já movimentamos em vidas passadas. E essas personalidades vêm ao encontro do rio, e o rio vai de encontro ao oceano. Olha a metáfora que lindo! A nossa alma imortal, a nossa individualidade, já teve outras existências além dessa, e que movimentou outras personalidades, que está tudo dentro da gente mesmo. Que Stanislav Grof, que é um outro estudioso da alma humana, escreveu muito além do cérebro, né? Ele diz assim, são os ursos poderosos da nossa psique. Ele chama de ursos poderosos da nossa psique esse número de personalidades que nós temos registrados dentro de nós, porque está tudo aí. Quando você faz uma regressão de memória e vai lá no seu passado, você vai ver que você tinha outra vestimenta, outra cor, outro nível social, etc, etc. Porque a gente tem que passar por todos os níveis, todas as condições sociais, todas as cores, digamos assim, para que a gente cresça espiritualmente e consiga entender que nós somos irmãos, filhos de Deus, herdeiros de todo o universo. Mas aí Leon Denis, no livro Obras Póstumas, ele traz um conteúdo muito bom para a gente pensar da nossa missão na Terra, para que realmente a gente serve. Ele diz assim, o ser humano na Terra tem a sua missão em 3 dimensões. Todo ser humano tem essa missão em 3 dimensões, que ele chamou. A missão em si, a missão em família e a missão social. 3 dimensões. Na primeira dimensão, Allan Kardec fala, a Nuska, né? Quando estiver faltando 5 minutos para mim terminar, você me avisa, porque eu Tá me bom, pode embato, deixar. eu vou Pode falando deixar, e eu esqueço. Aí você fala, falta 5 minutos, aí tá bom. Aí eu conto uma história final, né? Então, tá, eu aviso. então essa dimensão é muito interessante a gente pensar por que nós estamos aqui na Terra. Nós sabemos, claro, todos nós já sabemos, que estamos na Terra, que é como se fosse uma escola, é uma grande escola. Viemos aqui aprender. Muitas pessoas perguntam assim, por que a gente não continua o aprendizado na dimensão espiritual? Lá também tem como a gente continuar o nosso aprendizado.
Mas só que na Terra tem um diferencial, que Leon Denis chama de rejuvenescimento da alma. Quando a alma vem para a Terra, reencarna, não precisa ser só aqui na Terra, pode reencarnar em outro planeta, em outras galáxias, desde que seu corpo perispiritual lhe proporcione condições, né, de ir a determinados mundos mais evoluídos, porque o nosso corpo espiritual tem a leveza, o cheiro, as vibrações, a energia, a iluminação, a influência do nosso estágio evolutivo. Então, esse corpo espiritual é o nosso cartão de visita para onde quer que a gente vá. Então, aí nós estamos aqui na Terra, porque na Terra a gente convive com seres mais iluminados do que nós, que estão aqui em missão, e convivemos com seres inferiores a nós, que nós podemos beneficiá-los. E aí que está essa grande corrente, esse círculo virtuoso do amor, é que faz com que a gente se torne mais jovem, como diz Leon Denis, rejuvenesce a alma, dá à alma poderes, energias renovadas, quando ele vem e tem esse desafio grandioso da Terra. Mas Kardec, ele é muito pedagogo, né? Ele divide essa missão nossa em três partes. Você tem uma missão com você mesmo, ninguém vai poder progredir no seu lugar, só você vai poder evoluir com seu esforço, não tem como você pegar por osmose, né? Ficar perto de um gênio e virar um gênio, não tem como. Você tem que fazer o seu esforço pessoal. E tem que desenvolver as duas asas da evolução humana, que Emmanuel também fala, a inteligência, porque a inteligência, o conhecimento engendra a moralidade, porque quanto mais nós conhecermos a respeito das leis de Deus, mais responsáveis nós nos tornamos em fazer as nossas escolhas, né? Por isso que engendra a moralidade. Então, nós temos que é o amai-vos e instruí-vos. Concluindo, as duas asas, uma do amor, a outra do conhecimento. Essas duas asas precisam ser desenvolvidas. Essa é a missão que você tem com você mesmo. E não ficar tão preocupados como a gente fica, também sou mulher, com tipo de cabelo, com tipo de roupa, porque, por exemplo, tem 3 meses que eu não estou podendo pintar meu cabelo, já estou ficando, já estou ficando meio com já estou entrando num transtorno aqui, né? Então, essa é uma preocupação que é muito própria da alma humana, né? Nesse estágio evolutivo que a gente está. Deus compreende, Ele sabe do nosso tamanho evolutivo. Né? Assim, e é a missão de você com você mesmo. Agora, se você fica adormecido, envolvido só por essas paixões da terra, você vai perder, né, o melhor da encarnação, que é acelerar o seu conhecimento. Ninguém regride, como diz os espíritos, mas a gente muitas vezes estaciona, perde muito tempo, perde em vida, né? As pessoas não têm ideia de como a gente perde energia vital quando fica reclamando, quando fica triste, quando fica revoltado, quando fica com raiva, magoado. Tudo isso faz com que nós diminuamos a nossa possibilidade de estar na Terra. Na segunda dimensão, que é a família, Kardec nos lembra que ninguém está nesse grupo familiar por acaso. Não existe acaso. Existe todo um compromisso, um planejamento feito antes, e que então a gente tem que olhar para a nossa família. E agora, com essa oportunidade de ficar em casa com os filhos, né, que era muito fácil a gente compartilhar com a escola, compartilhar com os avós. Tem 3 meses que eu não vejo meus netos. Hoje a minha netinha ligou para mim e falou assim: vovó, eu estou com dor de barriga de saudade. Olha que judiação.
Porque se ela fosse aqui do Rio, eu ia dar um jeito de ir lá, nem que fosse com máscara, falar qualquer coisinha, mas ela mora em Brasília. Então, não tem como ela pegar o voo de vir para cá e nem eu como pegar o voo para ir para lá. A outra, minha neta, mora no México. Então, você vê que a gente está assim, passando um processo de aprendizado mesmo, de, vamos dizer assim, de, de entender que nós não somos donos de nada aqui. Outro dia, a minha norinha me ligou e falou: Dona Leila, estou entendendo que a gente precisa de tão pouco para viver. E é verdade. E a família é tão importante na nossa vida, a relação com os filhos, com o marido. Meu marido, está só nós dois dentro dessa casa aqui. Que chance enorme que nós estamos tendo de conhecer um pouco mais o outro. Nós temos 49 anos de casado. Muita coisa dele eu não conhecia. Estou tendo chance agora. Agora, se eu for ficar reclamando que meus filhos estão longe, que Deus não está sendo justo comigo, bababá, bababá, eu vou empobrecer esses momentos tão significativos para a nossa vida. E, por último, é a missão social. Essa missão é que nós estamos, eu acredito que nós, humanidade terrena, é que nós estamos errando mais. Porque nunca houve uma divisão de riqueza tão perversa quanto está havendo agora, né? Nunca houve uma agressão tão grande à, à natureza como o ser humano tem feito, como temos presenciado agora, porque também aumentou muito a população do mundo e os homens, eu digo, nós seres humanos, estamos muito distraídos com relação à dimensão espiritual. Quem está falando isso não sou só eu. Você lê Arnold Toynbee, que é um historiador, que ele fala da queda das civilizações, as grandes civilizações caíram quando o homem realizou, ele chama de uma ruptura da sua alma. Quando ele esqueceu que é um espírito transitorianado, ele não pertence à Terra, ele está em trânsito aqui. Então, nós não temos o direito de depedrar a Terra como nós estamos fazendo, o planeta que nos acolhe. Então, esse planeta que nos acolhe, ele está mostrando o resultado da nossa semeadura. Não é que Deus tenha mandado peste, nem terremoto, nem vulcão, nem coisa nenhuma. É porque é a Terra em convulsão. A Terra está nos mostrando que nós temos que mudar o rumo da nossa prosa, como diz o mineiro, né? Temos que mudar esse rumo. Então, estamos tendo chance para isso, estando dentro de casa, olhando para dentro de nós mesmos e lembrando que Gonzaguinha falou, que o homem também chora. O homem, nós seres humanos, precisamos de carinho, precisamos de ternura, precisamos de comer, de dormir, de trabalhar, mas não é só eu que preciso, você que precisa, todos nós seres humanos precisamos. E nós, ao realizarmos essa ruptura com a nossa alma, você fala assim, não, o problema é dele. 5 minutos, está faltando 5 minutos. Então, nesses 5 minutos finais, vou contar uma historinha que está no livro Perdas e Ganhos, da Lia Luft. Eu contei já em outras palestras, mas vale a pena contar, que é para a gente refletir a respeito desses momentos presos dentro de casa, como realizar a nossa autocura, né? E depois curar também os nossos irmãos. Lia Luft conta que a morte chegou perto de um rapaz de uns 42, 43 anos, um jovem, né? E falou assim, meu amigo, chegou a sua hora. Agora você se prepara que eu vou te levar. Aí ele desesperou, né? Como todos nós desesperamos diante da morte. A gente ainda teme muita morte,
porque a gente se apega às coisas da terra. O desapego ainda não aconteceu na nossa cabeça. Aí ele começou a pedir, pelo amor de Deus, eu não estou pronto para morrer. Não, senhor, eu não aceito. Eu vou pedir para Nossa Senhora. E começou a apelar para Nossa Senhora, que é mãe. Aí Nossa Senhora se sensibilizou, como toda mulher mãe, né? Foi lá e falou com a morte, eu vou levar um recado dele para o meu filho, para Jesus, vou ver o que Jesus pode fazer em favor dele, se ele pode ficar mais uns tempos. E aí, depois voltou com um recado para a morte, falou, olha, vai lá, diz para ele que Jesus ficou sensível ao seu pedido e que ele vai poder ficar assim mais um tempo, mas para isso ele tem que apresentar 3 boas razões pelas quais ele quer ficar na Terra. Mas não vale dizer, Deus não aceita que ele diga que quer ficar porque precisa cuidar dos filhos. Ele não aceita a resposta que ele precisa ficar porque precisa cuidar da sua mulher. E também não aceita a resposta que ele precisa ficar, que é por conta do seu emprego, que ele está muito bem empregado, não quer perder o trabalho que ele está realizando. Aí ele falou, mas quais seriam as outras razões, então? Aí a morte falou, você pensa aí, porque se você não der essas 3 boas razões, fora isso aí, você vai desencarnar mesmo, você vai, daqui a pouco eu venho te buscar. Então, meus irmãos, é uma metáfora, porque as 3 razões que a morte falou são as razões que giram em torno do seu ego, do meu ego, do nosso ego. São as razões que a gente se apega. E nós temos outras razões para permanecer na Terra. Por exemplo, fazer um trabalho comunitário bom, buscar a caridade em qualquer nível, né? Por isso os espíritos trouxeram a bandeira, fora da caridade não há salvação. Nós temos muitos outros projetos, como diz o Divaldo. O Divaldo falou, Leila, eu tenho o segredo da vida longa. E aí eu falei, conta logo esse segredo, Divaldo. Ele falou assim, é manter a agenda cheia. Mas não a agenda cheia de inutilidade, né? Manter a sua agenda de trabalho pensando nas suas 3 missões. Quantos livros eu vou ler ainda nessa encarnação? O que eu posso fazer pela minha família ficar pacificada, né? O que eu posso fazer no meio social aonde estou? Como me libertar desse egoísmo milenar que nos condena a criar uma sociedade tão perversa? Então, meus irmãos, que Jesus nos abençoe, que a gente possa se tornar muito forte mesmo com essa pandemia. E se nós sobrevivermos a ela, eu digo sobreviver fisicamente, porque de todo jeito nós vamos sobreviver, né? Se a gente tiver que desencarnar com a pandemia, não tenhamos medo. O medo não pode fazer parte da nossa cultura espírita, porque o medo a gente sabe que fortalece as entidades que querem nos desviar do caminho do bem. Então, sem medo, vamos orar, né? Vigiar os nossos pensamentos. O pensamento é uma coisa muito forte. Pensar só no bem. Vamos pensar quantos projetos bons ainda podemos realizar dentro do Consolador, dentro da cidade do Rio de Janeiro. Um beijo grande para todos e muito obrigada. Leila, foi um prazer, muito obrigada e que você possa estar aqui com a gente mais algumas vezes, tá? Então, que Jesus possa estar sempre em nossos corações e que a gente possa seguir a nossa noite em paz, graças a Deus.